Olá, boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer você de Barra do Paraupeba, Barueri, Belo Horizonte, Guarulhos, Timóteo, Minas Gerais, do Japão, Tóquio, que pela primeira vez acho que está aqui no meu programa, hein? Muito obrigada. Salvador, Bahia e São Paulo, capital. Um abraço para vocês. Feliz 2023, é um prazer estar aqui. E hoje, pensando em tudo aquilo que a gente consumiu no final do ano, aquelas coisas que a gente gastou e talvez pudesse não gastar, eu convidei a psicóloga Meire Santos, que vai falar com a gente sobre como a educação financeira pode reduzir o nosso estresse. Meire, obrigada por ter aceito o convite. Boa tarde. Olá a todos, boa tarde. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês e obrigada a todos. Obrigada pelo convite, Mara. Vamos Imagina, conversar sim. é um prazer ter você aqui. Pessoal, Obrigada. quem quiser fazer perguntas, por favor, mande um WhatsApp para a rádio no 31 98308 5976. Agora, 12 horas e 4 minutos, eu já vou começar a primeira pergunta. Por que a organização financeira pode favorecer a nossa saúde mental? Organização. Acho que é uma palavra que, para quem, né, não tem nenhum tipo de transtorno de ansiedade, crise de ansiedade, compulsão, para quem não tem depressão, pode ser uma coisa muito simples, colocar todos os gastos, né, financeiros na planilha. Agora, quem sofre somente com essa palavra, Mara, planejamento, organização, autocontrole, já começa a ficar muito Já nervoso, começa porque a suar, né? sim, você falou no início do programa que dezembro, às vezes a gente faz faz um agrado, leva um presentinho, né, para as pessoas queridas, ainda mais agora que a gente volta aí o primeiro Natal, né, que baixou os casos aí da pandemia, a gente conseguiu estar mais presente. Então, a organização financeira, a gente entende quando ela está acontecendo, o ser humano ele fica mais estável, mas a desorganização é um sintoma, e aí é onde a gente precisa olhar, porque organização leva à saúde mental, sim. Saindo um pouco do financeiro, já que a gente está falando de Certo. organização, isso Ah, acontece também com alimentação, com exercício. Essa organização, ela é a mesma no financeiro, no mental e no físico? sim. O Por quê? reflexo? É reflexo, Mara. Quando a gente não está organizada mentalmente, psicologicamente, tem algumas situações desorganizadas, o que está fora reflete. Então, nós, psicólogos, entendemos como um sintoma. Quando, na maioria das vezes, se procuram, né, um processo da psicoterapia, é para entender como é que lidar esses sintomas. Então, a compulsão, às vezes, que é o ato, só quer saber do prazer, né? Não pensa. E aí, por isso que eu falo, frustra, né? Controlar Exato. frustra. Então, a gente entende que é um reflexo, sim, quando tudo internamente está ali desorganizado. Por que que eu pergunto? Porque eu conheço Certo. pessoas que fizeram cirurgia bariátrica Uhum, sim. e como não podiam mais comer muito, Ah, começaram a gastar. sim, acontece e muito. Por isso que a psicoterapia, ela, nos casos de quem faz a redução, né, que é a questão da bariátrica, precisa trabalhar, porque ele vai precisar entender que dá para sentir satisfação não com a quantidade, mas com a qualidade do que está sendo ingerido. E os gastos, né? Os gastos têm muito essa questão do poder. Eu posso, e aí a gente sabe, você que é da economia, Ah, sabe que é onde tem crédito, a gente raramente consegue se segurar, né? Por isso que certo. quem tem esse descontrole emocional acaba respingando não só, viu, comer e comprar, não, em todas as áreas da vida. Por isso
que a organização interna, ela é um reflexo, sim. E aí, gastar, comer, que é prazer imediato, por isso que precisa. Não deu conta sozinho? Converse, né? Isso, eu Escute sempre aqui a falo, gente. procure ajuda, ninguém Sim, nasceu sabendo, ninguém. E né? como a gente se cobra, né, Mara? Como a gente se Exato, cobra? exato. A gente quer ser perfeito. A perfeição. E aí a perfeição leva à vergonha. E a vergonha nos deixa enrijecido, porque é o que vão pensar. Por isso que eu falo, quem tem transtornos de ansiedade, depressão, sofre muito, principalmente com o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. O É, pessoal que está ouvindo a gente vai entendendo sobre, né? porque nós temos o hábito, às vezes sem querer Uhum. até de julgar, né? Total. Então a pessoa fala assim: eu vou falar que eu estou devendo, mas ela vai falar, você gasta. Nas minhas mentorias, Sim. muita gente fala assim, na primeira sessão: nossa, eu estou contente porque você não me criticou. Não, Ah, você está que legal. endividado, paciência, vamos resolver daqui para frente. Eu não estou Perfeito. aqui para analisar o porquê você chegou nisso, Sim, sim, né? é verdade. Aproveitando, Ah, o que é o autocontrole emocional? hum. Autocontrole tem muito a ver com a consciência. Quanto mais consciente o sujeito tiver, que é estar consciente? É saber identificar as emoções, os pensamentos. E as escolhas, elas precisam ser menos impossível e mais analisadas. Quando você consegue ter esse nível de consciência, você não entra em sofrimento quando precisa esperar, quando precisa organizar os planejamentos a médio prazo, a longo prazo. Por isso, né, eu estava lendo um questionário que foi feito sobre agora, em 2020, que o nível de transtorno de ansiedade no Brasil foi para 80%. Então, a gente está falando com uma população extremamente ansiosa, que precisa gastar essa energia. E aí, onde o autocontrole precisa, porque o amanhã chega, o limite precisa ser identificado, né? Aquela fatura chega, como você fala, né, Mara? É, Isso é para quem tem crédito. A galera que não tem crédito, que precisa ali só do dinheirinho, de comprar ali fiado, que ainda tem muito isso nos bairros, sim, né? Sofrem por causa dos juros, que tudo isso que a gente entende que acaba pegando para quem não tem um controle. Então, o controle é um hábito. Quem não tem controle, não se desespere. É um hábito. Todo é, hábito a gente aprende, cria, exato, desenvolve. Por isso que é importante, sim, o controle emocional para não comprar nada dentro da emoção, exato. Eu quero né? encerrar esse primeiro bloco dizendo que você começou assim. Para quem não tem ansiedade, para quem não tem depressão, eu ia perguntar assim, mas quem não tem ansiedade hoje? Todo mundo está ansioso. Total, assim, por isso que eu falo, às vezes as pessoas vão falar, "Miri, mas como as pessoas conseguem se organizar financeiramente? Primeiro, né, que ter crédito, ter dinheiro nos ajuda a conquistar, mas se não souber o limite, a gente nunca está satisfeito. É, Essa é a questão, exato. né? E a última coisa é, Ah, quando a gente tem o autocontrole, a gente sabe o que fazer para solucionar, sim. ou É, não. o que fazer, pode ser que dentro do autocontrole, como o seu nível de estresse vai baixar, o autocontrole é esse lugar da consciência, né? E não vai ficar só com sintomas. Os sintomas é os gastos, tudo que é o Isso, excesso, então, tipo, eu tenho consciência que eu estou com o meu limite do cartão extrapolado, então eu preciso rever e não gastar. É isso rever. que eu quis dizer. Sim, isso mesmo. E outra, rever e escolher o que é melhor para si. Às vezes, é importante manter um pouquinho, porque é dentro daquilo que vai te dar segurança, do que gastar e achar que o milagre vai acontecer É, algo dentro né? Às vezes acontece, eu gosto é, de milagres, né? é, Mas não dá para ficar contando com aquilo que a gente não sabe se realmente existe. Então, exato. por isso que o autocontrole é tão importante, né? Pessoal, nós vamos encerrar a primeira parte do programa. Fica com a gente, tem uma playlist sensacional para você. Voltamos já já. @Mara Descomplica.
Voltamos, o programa Mara Descomplica voltou e eu, Mara Bernardes, quero agradecer muito a audiência de Areado, Minas Gerais, Andradina, São Paulo, Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, Canadá, Toronto, São José do Rio Preto e Praia Grande de São Paulo, Mauá de São Paulo, Santa Luzia, Minas Gerais, Feira de Santana, Bahia, Falkenstein, Alemanha, me perdoa se eu falei errado, Imbu, São Paulo, Brasília, Cáceres, Mato Grosso, Serra, Espírito Santo, Divinópolis, Minas Gerais. Um grande abraço a todos vocês. E eu quero começar com a pergunta da Michele, que mandou pelo WhatsApp para a gente. Ela falou, ela disse que gosta muito do meu programa, porque eu falo de uma forma muito clara. Michele, esse é o propósito do meu negócio, do meu Instagram, do meu programa. É falar sem o economês, porque todos precisamos entender como lidar com o dinheiro. E a pergunta, Meire, sou muito ansiosa. Toda vez que preciso guardar dinheiro é muito difícil, eu acabo gastando mais. Sim, por isso que eu digo, o ansioso, quando se fala de limite, precisa entrar em contato com a realidade. Uma das formas mais importantes de baixar o nível de ansiedade é se perceber como está a emoção quando vai fazer uma compra, como está se sentindo, se está triste, está com raiva, está chateada com você ou com outra pessoa, saber que aquela emoção vai passar. O ansioso precisa aprender a lidar sem comprar, sem ter resultado imediato, justamente para saber, aqui eu consigo ir. E o limite, para quem trabalha com análise, né, dentro da psicanálise, entende que isso é um sintoma. E esse sintoma, quanto mais a pessoa souber lidar, entender que tem o próprio limite, é melhor para si, pela questão do autocontrole. Então, não vai agir sem pensar. Vê se eu estou sendo... Eu sou leiga, né? Mas, por exemplo, falar para Michele, se você estiver muito irritada hoje com alguma coisa, com seu chefe, com seu marido, com o que for, foge do shopping. Porque isso vai passar e você vai conseguir ir comprar no outro dia, estando menos ansiosa. É isso? Sim. Ou vai ao shopping, mas vai com um valor que você sabe, limite. Vai com o dinheirinho na mão. Na mão, né? O dinheiro ainda se usa, né? Olha, é importante. Sabe como eu faço? Eu vou comprar um presente, viu, Michele? Eu faço assim, vou comprar um presente e falo, olha, são R$ 80 que eu posso gastar. Aí você chega na loja e eu falo, olha, eu quero um presente para uma menina de 15 anos de R$ 80. Aí a vendedora começa a mostrar de 110, de 120. Aí outro dia eu falei, você não entendeu? Eu vou gastar 80, eu não vou gastar mais de 80. Então, assim, tá firme com aquele propósito, não posso gastar mais do que isso. Né, Meire? Ótima dica. E assim, Michele, às vezes, quando se tem um valor, né? E às vezes fala, hoje esse mês eu não vou gastar. Parece que é o mês que a gente mais gasta. Parece que é o mês que mais acontece. E é justamente aí, esse lugar, né? Do sintoma, de você se perceber. E terapia, né? Para poder entender o porquê do descontrole, o que é que te deixa ansiosa. Eu ia te perguntar, como prevenir o descontrole? Uma das questões, né, é se perceber os padrões que vão se repetindo. Então, se está sempre tendo prejuízo financeiro, né, ficar sempre sem dinheiro, pedir empréstimo, andar sempre no crédito, e às vezes a pessoa, não é nenhuma questão do valor ser menor de salário, né? Mas justamente pela questão de ter o valor. E assim, o descontrole, ele bagunça totalmente. Provavelmente essa pessoa já está desorganizada de uma forma mental, psicologicamente, e aí não consegue cuidar do externo, não consegue, na maioria das vezes, ter o controle emocional, controle financeiro, controle na relação.
controle na vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, Tá. uma das formas é entender que os excessos te levam ao descontrole. Como eu tenho controle? Entender o que é que está me causando esse excesso, E na sempre, causa. Temos e uma na outra causa. pergunta, Meire. Outra? Legal. Amanda, muito obrigada pela pergunta. Eu vou começar respondendo, você termina, tá, Meire? Tá A bom. Amanda coloca assim: Carapicuíba, obrigada, entrou no programa agora. Muito obrigada Legal. pela audiência. Vamos lá. Amanda pergunta: tenho dificuldades de guardar dinheiro devido aos imprevistos do dia a dia. O que eu faço? Pense nos imprevistos. Coloque limites para você e quando você receber, já se pague primeiro. Seja 5%, seja 10% e separa para os imprevistos. Os imprevistos estão na nossa vida, só que a gente precisa contar com eles. Então, recebeu 5%, 10%, você já começa a guardar. Meire, diga. Sim, sim. Os imprevistos, né, é aquilo que sai do nosso controle. E lidar com aquilo que eu não estava preparado, é preciso também identificar que nem tudo a gente pode. Não dá. Às vezes, um amigo, um parente que precisa muito, né, de uma ajuda, mas se pode se prejudicar, não dá. Vou dar um exemplo. Michele, obrigada. Ela falou que amou e ela vai levar essa dica do dinheiro contadinho. É isso aí. Coloque Legal. limites para os seus gastos. E eu vou completar. O que você falou mesmo, Meire, que eu esqueci? Dos imprevistos, né? Que a pessoa não dá para ajudar tudo, não dá Ah, para lembrei. Não dá para a escolha, gente né? ajudar todo mundo. Quando você está no Infelizmente. avião, qual é a orientação da comissária de bordo? Se houver algum problema, primeiro coloque a sua máscara de oxigênio e depois ajude a pessoa que está ao seu lado, mesmo que seja uma criança. Então, eu dou esse exemplo no financeiro. Nossa. Primeiro você ajuda você. Se você puder, ótimo. Eu adoro também fazer isso. Mas primeiro coloque a sua máscara de oxigênio, depois a do outro. Ótima dica. É mais E ou a gente menos isso que você esquece, estava falando, né, Meire? sim, a gente esquece que nós também somos prioridades, Mais né? do que tudo, a gente é a nossa prioridade. Ser altruísta é importante. Nós precisamos ajudar os nossos semelhantes, os nossos amigos, porque eu acredito muito na palavra do Ubuntu. Se eu estou bem, todos estão bem ao meu redor. Mas é necessário que eu consiga não me prejudicar para esses imprevistos não me tirar do meu planejamento, da minha organização, das minhas Exato, conquistas, exato. né? Pessoal, vamos para um breve intervalo. O programa está ótimo. Mandem perguntas. A gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltei, eu quero mandar um abraço muito apertado para você de Bragança, Pará, Estados Unidos, Califórnia, Chicago, Campina Grande, Paraíba, Argentina, Buenos Aires e General Pico, e parabéns por terem ganho a Copa do Mundo. Eu amo futebol e torci muito para vocês. Itália, Peruíbe, Aparecida de Goiânia, Itabira e Vespasiano, em Minas Gerais. E agora eu vou fazer vou responder a pergunta da Gabriela, de São Paulo. Ela pergunta: qual a melhor forma de ganhar dinheiro e ter um bom rendimento no final do ano, já que a poupança rende pouquinho? Bom, poupança esquece. Não faz poupança. Em grande parte dos meses rende menos que a inflação. Você pode fazer para mudar, fazer um CDB, Certificado de Depósito Bancário, tem em qualquer banco e tem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se houver algum problema com aquele banco, o governo vai te dar o dinheiro, vai te devolver o dinheiro que você tinha investido, tá? Tem aplicações até de R$ 1 em CDB. Se você tiver mais dúvidas, manda um direct no @Mara Descomplica
que eu explico direitinho, ajudo você a trocar de poupança para CDB. Ou você também pode fazer um Tesouro Direto Selic. Mas pode me mandar um direct que eu ajudo você, tá? E a outra pergunta, Meire, é para Sim, você. É a pergunta olha. de US$ 1 milhão. Ah, peraí, deixa eu ver aqui quem foi que a Marisa perguntou, ela é Ah, pedagoga, e ela quer fazer a pergunta é o seguinte: como ser menos compulsiva? Não é a como pergunta de US$ 1 milhão? sobre esse tema que a gente está conversando, Marisa, primeiro perceber qual que é a emoção, né? Porque os sintomas da compulsão, ela vem muito no prazer imediato, a pessoa não pensa. Então, é importante que você entenda o que é que está te causando essa compulsão. Ah, dá trabalho, Meire, isso leva tempo, sim, mas é um É o investimento, né, gatilho, Mar? né? É o Sim, gatilho, né? O que te sim. leva a gastar, né? O que que te leva a gastar? E Tá. outra, não se punindo. Que uma das questões que é muito importante, que às vezes a pessoa vai para a compulsão e depois fica dentro da raiva, da autocobrança, da vergonha. Então, primeiro, compulsão, se não souber saber lidar, peça ajuda, tá bom? Para você entender. Então, compulsão não é um distúrbio, por isso que todo distúrbio precisa ser tratado. Você Não é uma procura doença. ajuda. Tá Procura uma ótimo. agenda, ajuda sim. Florianópolis, obrigada. Natália falou que está adorando ouvir a gente. Muito obrigada Legal. pelo parabéns. Obrigada, E Natália. Irlanda Leinster, deve ser isso. Catu, Bahia. E tem outra pergunta, eu não sei se é a mesma Marisa, tá? Mas Tá. ela fala: eu sou compulsiva, deve ser. Faço dívidas com facilidade e nem vejo. Como Hum, pode me ajudar? Aí você precisa fazer duas coisas. O que a Meire falou, né? Procurar uma ajuda terapêutica, né? E procurar uma ajuda financeira, conversar com a sua família, se organizar, saber quanto você está gastando, como você está gastando. Me segue lá no @Mara Descomplica, tem bastante dica, e me chama lá que eu tento ajudar você, tá? legal. Aline e Amanda, estamos ouvindo a rádio de Osasco, está maravilhosa, obrigada. São Beijo. Paulo Assis, obrigada. Vamos lá, próxima Sim, pergunta. Quais são legal. os impactos do endividamento no nosso psicológico? Os impactos são profundos, né? Porque quem é que tem paz dentro de dívidas? Principalmente, né, quando essas dívidas vão se acumulando e os juros. Então, o endividamento ele tem um impacto porque aumenta a irritabilidade, o mau humor, vai ficar uma pessoa mais triste. Hoje em dia, ficar devendo o celular, o telefone, a rua inteira, né, recebe ali ligações de cobrança, e isso incomoda e muito. Como é que fica a autoestima dessa pessoa? Como é que fica, né, diante do que nós estamos vivendo, a miséria, instabilidade financeira, todas essas questões, se a gente conseguir chegar ao final do mês, ao final da semana, né, cumprindo, organizando, tendo pelo menos uma parte de um valor para você se levar para tomar um sorvete sem ficar na culpa, isso vai baixar o nível de estresse. Então, eu vejo que a saúde mental e o endividamento, quanto mais dívida essa pessoa tiver, mais estresse essa pessoa vai ter. Se é mais estresse, é descontrole emocional, por isso que vem a compulsão, e aí vem o desespero, né? Uma pessoa E, que fica em desespero. e atrelado a tudo isso, vem sintomas físicos, aumento da Total. pressão, problemas cardíacos, diabetes, pressão alta, né? Que é o que eu quis dizer. Então, as coisas vão sempre piorando fisicamente também, né? Boa Sim, tarde. Hoje a conversa com a Meire e a Mari está maravilhosa. É muito legal. bom como sabemos lidar com o financeiro hoje em nosso mundo atual. Assis São Paulo, está antenado no programa. Obrigada, Assis. Um grande beijo. Foi a Paula Vitoretti. Obrigada, Teresina Paula. Piauí, obrigada. Outra pergunta.
Por que o Sim. autocontrole é importante para a saúde mental? É extremamente importante, porque quando você tem o autocontrole, é o controlar de si, né? Quando a pessoa chega nesse nível, o nível de consciência do próprio limite, provavelmente do diálogo dessa pessoa está muito mais elaborado, porque na maioria das vezes as pessoas não vão se percebendo que ela está descontrolada. Só vai percebendo depois que já aconteceu, depois que o problema já, né, rompeu. Então, quanto mais você tiver olhando para a sua realidade e a sua realidade não te assustar, mais próximo você vai estar dentro do seu autocontrole. O autocontrole é saber, até aqui é o meu limite. E se eu não estou sabendo lidar com esse limite, aí tem algumas questões psicológicas que a gente precisa entender. Por quê, né? Como foi o desenvolvimento da estrutura da personalidade dessa pessoa dentro da infância, do desenvolvimento ali da adolescência, Aí vai ter que ir agora na mais a vida fundo adulta. naquela história, né? Precisa, até para a pessoa se conhecer onde é que aquilo está acontecendo novamente, porque na maioria das vezes, não sei se as pessoas vão se perceber, acontece sempre a mesma coisa. A pessoa vira, vira, gira, 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 faz outros caminhos Andando e em acaba círculo. saindo do mesmo lugar. Legal. Dívidas, compulsão, enfim. Por isso, não é algo para você achar que é longe de você. O autocontrole te traz consciência até para você ter a habilidade para lidar com as suas finanças e tudo na sua vida. Legal. Pessoal, fica com a gente. A gente vai para o nosso último intervalo. Não sai daí, que nós vamos dar dicas de como ter habilidade com as finanças. @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer você de Catu, Bahia, Cuiabá, Mato Grosso, Moscou, na Rússia, Quilmes, na Argentina, mais um campeão mundial. Ó, vou ser sincera em dizer que eu fiquei com uma invejinha de vocês, mas torci muito, que eu adoro os argentinos e amo o Messi, né? Não tem como eu não gostar dele, né? Bom, antes da Meire dar as dicas de como ter habilidades financeiras, Meire, conta um pouco para a gente o que você faz, qual o foco do seu atendimento, como as pessoas te encontram caso queiram fazer alguma terapia? Claro, eu sou psicóloga clínica, já tenho alguns anos atendendo. Presencial, atendo aqui em São Paulo, Osasco. Online, o mundo inteiro, né? Com a pandemia Sim. trouxe aí a questão, né, dos atendimentos online. Trabalho também com a questão analítica, então ajudo a pessoa a entender quais são esses sintomas e, na maioria das vezes, ter esse autoconhecimento sem julgar, né? Eu gosto muito da psicologia porque ela é neutra. Então, não tem religião, religiosidade, não tem normas. Então, dentro da psicoterapia, eu trabalho muito com ajudando a pessoa a entender e aceitar a própria história, né? Porque nem sempre é tão gostosa assim, mas é libertadora. Então, me Exato. encontra nas redes sociais, WhatsApp, Qual o seu WhatsApp, obrigada. Meire? Fala para gente. É 97433 5542. 11, né? 11. 11. 11 São Paulo. Isso mesmo. Isso. E o Instagram dela é @Meire, C de casa, S de sapo, _Santos. E quando você diz que às vezes saber sobre a nossa história nem sempre é tão agradável no começo, né? É como finanças. As pessoas Olha falam só. assim: ai, Mara, mas isso é chato. Tá, não falei que era gostoso. Lavar louça não é gostoso, passar roupa não é gostoso e a gente precisa fazer. Então, não podemos tratar o nosso dinheiro de qualquer jeito, né? E eu vou tentar responder a pergunta da Michele. Eu vou responder É, rapidamente, mas depois, Michele, me procura que eu te ajudo. Ela pede dicas de como economizar no mercado, que as coisas estão muito caras. Primeira coisa, tenha lista em mãos. Não vá no mercado assim, ai, será que eu tenho isso? Será que eu não tenho? Porque aí você compra o que você não precisa e às vezes esquece o que você precisava. Então, lista e foco nela.
Procure a outra Boa. coisa. É porque senão você chega lá e vou levar um chocolate. Ai, vou levar um não sei o quê. Não, lista e foco na lista. E a outra dica é procure fazer compras de higiene pessoal, limpeza, em algum atacadista. Eu já fiz o teste. Custa de 18% a 22% a menos. Você vai comprar uma quantidade um pouco maior, mas você não vai comprar todos os meses. E aquela coisa de toda semana no mercado, esquece. Acabou a mussarela? Usa manteiga, porque você vai comprar mussarela e você acaba comprando um monte de outras coisas, tá bom? Mas depois me chama no meu direct que eu ajudo você, tá bom, Michele? Obrigada. Vamos. Ah, e eu, gente, faço mentoria também, não posso esquecer, hein? Faço mentoria, consultoria e coach financeiro. E faço mentorias em grupo. Hoje eu estou começando um grupo, tá bom? Me Tá. procure no @Mara Descomplica. Meire, Oi. 4 dicas de como ter habilidades com as finanças. 4 dicas de fiabilidade com as finanças. A primeira questão, né, que eu entendo é reconhecer seu limite, tá? Aquilo que você não sabe lidar com planilha, não sabe lidar com organização, como eu trouxe, desorganização mental, tudo que está ao redor fica desorganizado. Então, uma das formas é estabelecer limites, não compre por impulso, tá triste, tá chateado, principalmente com consigo próprio, não é hora, né, desse lugar de soltar, às vezes, a nossa agressividade contra a gente mesmo. A gente não precisa de inimigo não, viu, Mara? Nós temos aí o Exato. nosso lado autodestrutivos, né? Porque É, senão a gente não estaria todo mundo agora tranquilo e satisfeito. Claro, a gente vive dentro de uma sociedade onde não é todo mundo que tem hoje emprego, um desemprego altíssimo, então a primeira situação é não se desespere, peça ajuda, vai ter sempre aquele que vai te ouvir, vai te orientar, e eu acredito que habilidade com finanças, dicas pontuais, eu deixo e devolvo para você, porque você é formada em economia, ensina e ajuda, porque lidar com finanças, Mara, é assustador, não é algo simples. Olhar e falar, meu Deus, olha o tamanho desse problema. E às vezes a gente vai empurrando para lá, não vou olhar para esses juros, não vou olhar para é. essa questão agora. Então, acredito que dicas pontuais eu devolvo para você no sentido, ajuda a gente aí, vai, Mara. Mas E eu se... penso assim, Meire, atrás daquela dívida está Sim, o nosso comportamento. sim, Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu, ótimo. Mara, adoro ir em restaurante. Adoro. Só que eu tenho que pôr um limite para mim. Porque se eu deixar, eu vou sexta, sábado e domingo. É. Então, eu começo o meu orçamento e digo Aham, assim, só que aí é comportamento. Falo, eu tá. vou gastar X em restaurantes no mês de janeiro. Deu o valor, Mara, agora é marmita, você faz a comida em casa. Então, eu coloco limites para mim. E Tá bom. cada vez que eu vou fazer uma compra, e aí é de novo no comportamento, eu Tá. preciso dessa calça jeans? Eu tenho alguma parecida? Eu preciso disso agora? Ou pode esperar, eu posso pesquisar? E aí vai naquela coisa do imediatismo, né? Ai, mas eu quero Uhum. essa blusa porque eu quero usar ela amanhã. Gente, você não tem outra em casa que você poderia usar? Então, é voltar e se perguntar: eu posso comprar isso? O estilo de vida que eu estou vivendo é o que eu posso ou é o que eu desejo? Hum. Porque muitas pessoas vivem a vida que deseja e não a que pode, e aí acaba endividado. E paga um preço altíssimo, né? E a gente vive numa sociedade de status. Então, status custa muito. Eu acredito que se permitir comprar uma pizza, sair com a família, Sim, passear,
é direito de todos. Sim, Então, eu sim. acredito numa economia que seja dentro de uma possibilidade entre não passar à vontade, porque não é todo mundo que pode comprar, gastar, e tem gente que nem tem agora, né, o que comer. Exato, exato. Então, é dentro desse lugar que eu digo, não se desespere, né? Sempre vai ter alguém preparado para te ajudar. E as dicas olha a sua realidade, mas não se cobre tanto. Exato. Vá dia após o outro. E se você que Sim, está querida. ouvindo a gente está endividado, hoje eu coloquei um vídeo sobre isso. Você Legal. está, você não é um endividado, porque o endividado fala assim: ah, eu sou um endividado. Não, você não é, você está. E o endividado tem solução. Porque o credor, aquele cara para quem você está devendo, ele quer receber. Então, é questão de tempo, organização, até para pagar as Legal, dívidas. legal. Meire, eu quero agradecer você, Obrigada. foi um sucesso, adorei o programa, vamos repetir outras vezes, hein? Só chamar que eu venho. Obrigada. Obrigada. Audiência, pessoal que está assistindo a gente, muito obrigada. Até terça-feira que vem, eu vou falar com uma especialista sobre previdência privada. Eu espero vocês. Um abraço. Tchau, tchau.